Essa aula está sendo gravada para a turma de introdução a ferramentas de pintura digital do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer o menor sentido para você. Essa aula faz parte de um plano de ensino que está aqui sendo gravado na minha tela, né? E vão ser aulas que vão ser apresentadas numa sequência lógica planejada. Eu estou deixando essas aulas disponíveis numa playlist do YouTube e talvez, se você ver as aulas na ordem da playlist, faça um pouco mais de sentido. Ainda assim, não é o intuito. O intuito é que sirva como material para os alunos que estão assistindo essa aula comigo aqui ao vivo, na sala, enquanto eu gravo. Eles é que são o público-alvo, né? Tem que fazer algum sentido para eles. E eu acho que vai fazer sentido no macroverso de aulas que a gente vai apresentar. Então, somando todas as aulas, eu acho que vai fazer algum sentido. Mas sempre o intuito é ajudar. Então, se você chegou nesse vídeo por acaso, ou se você está em sala de aula assistindo comigo aqui, eu espero que essa aula realmente ajude você. O intuito é que você tenha uma ferramenta para te ajudar no seu aprendizado. E aí, qual que é o nosso caminho aqui, tá? A gente teve, na verdade, uma aula presencial ontem, onde eu fiz a apresentação do curso e os conceitos básicos de imagem digital, que são os conceitos de imagem vetorial e os conceitos de imagem rasterizada, também os conceitos de cor aditiva e subtrativa. Para os alunos que estão matriculados no curso, a gente teve uma explicação presencial desses tópicos. Para quem está vendo o vídeo, pode dar pausa aqui, tirar um print dessa tela e ler, né? Então, se você estiver matriculado no curso, é só entrar no Canvas e ler. Esse é o resumo do que foi dito ontem, tá? No caso da apresentação do curso, as regras de conduta se aplicam apenas aos alunos matriculados. Então, se você está matriculado no curso, né, a gente tem aqui a apresentação do curso com, né, as nossas dicas de boa conduta para o semestre e os critérios de avaliação e tudo mais. Tá? O que a gente quer falar hoje são as ferramentas iniciais de desenho que a gente vai utilizar. No curso, a gente vai utilizar duas ferramentas, né? A gente vai utilizar o Inkscape e o Krita. No curso, aqui, quando eu falo curso, eu estou falando dos jogos digitais, né? Quais são as ferramentas que a gente vai usar de desenho. Só que na minha disciplina, o foco é o Krita, tá? Então a gente vai ter todas as aulas a partir da semana que vem são aulas no Krita. O nosso foco é pintura digital. No entanto, a gente tem, por causa dos trabalhos de TI e por causa das facilidades que uma ferramenta de vetor traz para a gente, eu sinto a necessidade de apresentar a ferramenta de desenho vetorial. Existem áreas comuns entre as interfaces, coisas que vão ser comuns tanto ao Inkscape quanto ao Krita, né? E essa aula é quase que um convite para que você tenha interesse e continue pesquisando o Inkscape para as tarefas no futuro que você acha que sejam adequadas ao desenho vetorial. Né? Então, toda vez que você tiver que recorrer ao desenho vetorial, tem uma ferramenta que é gratuita, open source, você pode baixar ela, instalar ela onde você quiser, né? Ela é sua, né? Então é um convite para que vocês conheçam a ferramenta e usem quando for necessário. Alguns alunos que tenham dificuldade em desenhar, né, ou dificuldade em manusear ferramentas de desenho, talvez encontrem no Krita um aliado poderoso que antecede a pintura. E talvez você queira fazer o desenho num software para depois levar ele para o outro. Isso é uma prática muito comum, né? Você usar a combinação de softwares. Ele tem ferramentas de desenho que são bem interessantes, né, e que podem ser úteis. No futuro também, quando a gente estiver trabalhando com jogos digitais, é uma ótima ferramenta para fazer ícones, é uma ótima ferramenta para fazer artes que vão ser impressas. Então, é uma ferramenta muito legal, né? Para quem quiser baixar esse software de forma gratuita, aberta e tudo mais, o site do Inkscape é o inkscape.org. De novo, para quem estiver assistindo o vídeo gravado, pode dar uma pausa aí e pegar o endereço, anotar o endereço. Se eu lembrar, só se eu lembrar, eu coloco o link em algum lugar. Para os alunos que estão no curso, em apresentação do curso, já tem o link para chegar nessa página, lá na página de apresentação do curso, tá? Então, esse é um software de desenho vetorial. Se você vier na página de download, vai ter as versões para você baixar para os sistemas operacionais Linux, Windows e macOS. A gente não tem uma versão oficial para Android, mas eu já vi gente conseguindo rodar de forma emulada esse software no Android. Não sei se funciona bem, só vi as pessoas utilizando, não tenho opiniões a respeito, é só uma constatação que eu já vi pessoas fazendo o port elas mesmas, tá? Mas a gente vai usar aqui no curso o Windows, né? A gente vai usar o Windows nos laboratórios.
Eu estou usando aqui um sistema operacional Linux e é mais ou menos a mesma coisa. Eu não percebi diferença de um para o outro. Eu não tenho acesso a um Mac para ver se é mais ou menos a mesma coisa, mas eu acredito que não importa a versão, você vai estar com as mesmas ferramentas e o mesmo layout, provavelmente. Diga, temos uma pergunta. O Inkscape, ele tem uma versão paga ou é só totalmente gratuito? É 100% gratuito, 100% open source. O Krita também ele é 100% gratuito, 100% open source, mas ele tem uma versão do Steam que ela é paga, mas ela é paga não no sentido que você está comprando o software, é o sentido que você está contribuindo com o desenvolvimento. Então é uma doação. Porque o software você pode pegar no site deles de forma gratuita e aberta. Alguns softwares fazem isso, eles lançam a versão numa plataforma de vendas, não porque ele se tornou pago, mas para arrecadar fundos. Tá? Então ele funciona com doações, né? Então você pode doar aqui, né? E funciona bem, tem muitos anos que eu uso ele, é bem legal, tá? Tranquilo até aqui? Massa. Então, agora que eu falei do software, deixa eu mostrar a cara do software, né? Aqui. Essa é a cara do software, tá? Esse é o ambiente de trabalho, né? Aqui em cima, a gente vai ter isso em todos os softwares para PC que seguem essa linha de design clássico, né? Que é um menu em cascata, que é aquele menu que tem uma linha de texto, que se você clicar, desce uma fileira de opções, tá? Isso a gente chama de menu em cascata. Então aqui, ó, eu vou estar usando ele em inglês, tá? Eu recomendo o uso dos softwares em inglês. Não porque eu não goste da língua pátria, né, o português, eu acho que o português é muito rico, mas é porque as traduções, elas divergem muito de um software para outro. Então, às vezes, o termo que um tradutor usou para um software diverge demais do outro software, porque o português é uma língua muito rica. Então, a gente tem mais termos para explicar a mesma coisa. Inglês é uma língua um pouquinho mais restrita nessa hora, então você vai ver o mesmo termo sendo repetido em vários softwares. Por isso a recomendação, só para que você encontre mais fácil a repetição do termo em vários softwares. Isso reduz um pouco o atrito quando você está aprendendo novos softwares, porque os termos variam menos. Compreendido? Então meu software está em inglês aqui, ó. Então eu tenho essa fileira aqui de texto. Se eu abrir o Krita aqui por acaso, se eu só abrir o Krita por acaso, só para a gente ter um comparativo, vocês vão ter aqui, ó, uma fileira de texto que é muito parecida. Começa com arquivo, edição, visualização, imagem, aí ele vai ter multicamadas, seleção, filtro, ferramentas, configurações, janela e ajuda. Se a gente for aqui nesse aqui, eu tenho arquivo, edição, visualização, camada. Aí vai mudar um pouco, né? Objetos, caminhos, textos, filtros, extensões e ajuda. Mas dá para ver que tem muito termo que já se sobrepõe, né? Muito termo que é semelhante. Cada um desses menus está lidando com um tópico específico, né? Quando a gente fala de arquivo, arquivo é o que você está criando quando você produz uma imagem, você está criando um arquivo de informação. Esse arquivo armazena todos os dados que você está criando. Então, vai criar um desenho, todos os pedacinhos desse desenho vão ser armazenados em um único arquivo. Então, eu posso pedir para ele criar um arquivo novo, que é o que eu tenho na minha frente, eu posso pedir para ele abrir um arquivo que já existe, né, e resgatar as informações disso. Eu posso pedir para ele salvar as alterações que eu estou fazendo, né, e eu posso também importar conteúdos, né, e tratar aqui com as propriedades específicas desse arquivo, as propriedades do documento. Mudar o tamanho da página, mudar o tamanho a resolução dessa página. Então, tudo isso são opções que a gente vai ter dentro desse menu em cascata, né? Se eu for em edição, né, ele vai ter o histórico das minhas ações, ou seja, toda vez que eu faço uma ação, ele grava essa ação e eu posso desfazer ela dentro, às vezes, de um certo limite de memória do seu computador, né? Se você está há dias trabalhando no mesmo arquivo, talvez você estoure a memória do computador, ele não consiga voltar nisso. Isso varia muito de software para software. Alguns softwares deixam mais espaço de memória para você fazer e desfazer ações, mas você pode voltar atrás e avançar. Você também pode fazer coisas como copiar, colar, copiar um pedaço do desenho, colar em outro lugar, né? Criar duplicatas, né? Selecionar todos os objetos que estão em cena, tirar a seleção, né? Você consegue, inclusive, redimensionar a página para a seleção que você tem aqui, então, bem interessante. Eu tenho aqui também um menu de visualização, tá? Aqui eu vou ter os controles de aproximação da imagem. Eu não tenho muita coisa para fazer aqui, nem muita coisa para fazer aqui, porque minha página está vazia, né? Então eu ainda não tenho nada para fazer com esses dois aqui.
Mas isso aqui já dá para fazer alguma coisa, ó. Já posso vir aqui e pedir um zoom in. Opa, eu tô com meu touchpad aqui, não vai ser muito bom usar ele não. Vamos zoom in. Zoom in. Tá vendo? Viu? Zoom in. Tô aproximando. E eu tenho aqui, ó, view, zoom out. Zoom out. Né? E eu tenho algumas coisas, por exemplo, eu tenho aqui o zoom para a página, para mostrar a página inteira. Né? Eu tenho, né, várias opções de enquadramento aqui. Inclusive, eu tenho como rotacionar aqui a minha visualização. Né? Eu posso girar ela. Né? Então, quando a gente está desenhando na tela, isso é legal, né? Você poder rotacionar e ajustar para ter um gesto mais ok. Né? Então, vamos voltar aqui. Né? Eu vou ter modos de visualização, por exemplo, eu tenho como ver em escala de cinzas minha imagem, eu tenho como ver um grid, né, para me ajudar a me guiar na página, então não sei se vocês conseguem ver na projeção, talvez na gravação fique mais fácil de ver as linhas que apareceram azuis aqui. Né? Então isso é né, eu tenho um grid. Eu tenho guias também, eu posso marcar réguas aqui nesse meu arquivo, né? E essas réguas são guias, né? Então eu tenho como desligar ou ligar essas guias, né? Então é possível ligar e desligar elas. Então isso daqui a pouco a gente volta nelas, tá? E eu tenho também como mostrar e esconder partes da interface, né? Então aqui, ó, eu tenho ao redor do meu, né, do meu software, barras de ferramenta. Eu consigo mostrar e esconder essas ferramentas aqui. Ó. Vou esconder uma barra de ferramenta e vou mostrar a barra de ferramenta. Por que isso é importante? Obviamente que o zoom e a navegação é importante para você se localizar num arquivo. Se você estiver fazendo uma página, né, vamos pensar no board game que vocês estão fazendo. Se você estiver desenhando um tabuleiro nesse software, às vezes você vai querer fazer detalhes na casinha do tabuleiro. Então você vai querer aproximar para ver exatamente aquela casinha e desenhar aquele detalhe. E se você estiver fazendo, né, um ajuste geral na página inteira, você vai querer afastar. Então é importante você ajustar e navegar nisso. Mostrar e esconder ferramenta para mim é importante, porque é muito comum a gente, aprendendo a usar, às vezes esconder uma dessas janelas através de atalhos ou através de comandos e achar que quebrou o software, ou que estragou o software, que o software não é mais o mesmo. Né? Então, você saber que as informações visuais que você tem da interface, elas estão apenas escondidas e que você pode revelar elas, pode te dar uma certa tranquilidade. Espera aí, sumiu o menu. Se sumiu o menu, se você vier em view aqui, ó, todos estão ligados. Então, se sumiu, sei lá, a minha paleta de cor, que parece uma coisa importante para quem vai desenhar, né? De novo, não tem por que entrar em pânico. Ela tá só escondida. Então, se você vier em view aqui, ó, show hide, ela está escondida, ó. Inclusive ele está indicando que ela está escondida, né? Ele perdeu a marcação aqui, ó, dessa caixinha aqui, ó. Então, se eu marcar de novo, ela voltou. Então, fiquem tranquilos. Se uma interface desapareceu em algum momento, ela está só escondida. Tem como revelar ela, certo? Então, esses são os comandos de visualização. A gente vai ter outros comandos que são específicos para o processo de criar os desenhos. Vários desses comandos, se eu só mostrar, não vai ter tanta graça até que eu tenha conteúdo. Então, eu vou pular esses todos aqui por enquanto, tá? Mas observem que cada um deles está direcionado para um espaço específico. Então, se eu estou lidando com camadas, se eu estou lidando com objeto, ou se eu estou lidando com os pontos de desenho do objeto, eu tenho um menu para cada um deles com uma série de ações direcionadas para isso, tá? Recomendo, de verdade, que vocês leiam o software com calma, sem desespero, tá? Dá uma olhada nos menus. Mesmo que você não saiba direito o que você faz, dá uma lida. É sempre bom conhecer a ferramenta antes de começar a usar ela. Dá uma olhada nas informações dela. Por exemplo, eventualmente, se eu estou fazendo uma coisa para impresso, voltando para a ideia de um jogo de tabuleiro, é provável que eu tenha que mexer com texto, né? Colocar o título de uma carta, né? A descrição de poderes de uma carta. Então, eu vou ter o quê? Um menu direcionado para texto. Então, esses menus aqui, ó, Layer, Objeto, né?
path, ou caminho, né, e texto, eles estão realmente diretamente relacionados ao conteúdo que eu vou criar no meu desenho. Então, eles estão realmente auxiliando. Eu criei um desenho, aquele desenho vai estar relacionado com esses menus. Eu ainda posso criar efeitos especiais nesses desenhos. Então, a gente tem uma aba de filtros, ou seja, eu vou ter a minha arte original e ele vai filtrar essa arte, colocar efeitos sobre ela. Né? Eu tenho extensões que são automações que vão me ajudar a fazer tarefas um pouco mais rápido. Então, essas são automações. Né? Por exemplo, se eu quero trocar todas as cores amarelas de um projeto, eu não quero ir lá em cada coisa amarela e pintar. Eu vou ter uma extensão que vai me ajudar a atuar nas cores e né, fazer o ajuste dessas cores. Ou ainda, se eu quiser ajustar ou exportar algo específico, né? Então, são automações que a gente pode oferecer. No final, a gente tem a ajuda. Na ajuda, a gente tem acesso ao quê? A um manual do software. Que, se você não souber fazer uma coisa, vale a pena às vezes consultar o manual. Há tutoriais. Então, existem tutoriais do software aqui. Ó, você pode realmente pegar aqui ó, o tutorial e dar uma sequência no seu estudo. Né? Novo, eu tenho minhas aulas aqui, são muito restritas, né? Eu não vou avançar nesse software. Eu acabei de falar que semana que vem já trocou de programa. Então é bom você saber que essa ferramenta que você vai usar para coisas vetoriais, ela fornece aqui no help dela tutoriais para você. Né? Ela tem mais aprendizado, né? Tem outras coisas, e ela tem ainda o que mudou na versão mais recente do software. Se você quiser doar, obviamente, porque eles precisam, e qualquer versão que eu estou usando, né? Quais são as informações da versão que eu estou usando aqui atualmente. Né? Então, todas essas informações, de novo, esse cabeçalho aqui, menu em cascata, traz tudo isso para mim. Tá tranquilo até agora? Suave? Então, vamos lá. Vamos ver visualmente aqui o que eu tenho ao redor do meu, né, do meu software. Vamos começar por aqui, ó. Isso aqui é minha barra de ferramentas, tá? Então, isso aqui é minha barra de ferramentas. Então, eu vou ter várias ferramentas aqui, tá? Voltando no Krita, eu vou criar um arquivo novo aqui, só para mostrar que isso vai acontecer também no Krita, né? Deixa eu pegar a interface padrão do Krita, só para a gente poder... Então, o Krita também vai ter a barrinha lateral dele de ferramentas, isso é muito comum, tá? Você tem uma barra de ferramentas, né, à esquerda, né, da sua pessoa, né? Então, é muito comum que você tenha uma barra de ferramentas. Então, aqui a gente tem uma barra de ferramentas. Em cima da barra de ferramentas são as configurações ou as opções dessa ferramenta. Então, se eu pegar aqui, ó, a primeira ferramenta aqui é uma ferramenta de seleção. Só que não tem nada desenhado, não tenho que selecionar. A segunda ferramenta é de edição de pontos. Não tem nada desenhado, não tem como eu usá-la agora. A terceira ferramenta é uma combinação de formas. Eu não tenho nenhuma forma ainda, não posso usar ela. Então eu estou pulando para a quarta ferramenta. Tá? Eu estou pulando para a quarta ferramenta porque aí eu consigo fazer alguma coisa e parar de mostrar essa tela vazia. Então vamos lá, eu vou pegar aqui meu retângulo, tá? Mudou o ícone, né? Então vamos lá. Se eu venho aqui com a minha setinha, ó, a setinha do meu mouse, né, ela está com design. Se eu clicar aqui, ó, não só esse botão está pressionado, como se eu ver aqui, ó, ele está me indicando que mudou. Eu tenho agora um ícone diferente, que é um retângulo branco, né? Que se eu clicar e arrastar ele, ele vai desenhar um retângulo com esse preenchimento. E aqui ele tem uma cor de contorno, mas essa cor de contorno está transparente, então não está visível, né? Então eu teria que mexer aqui para ajustar. Mas ó, assim que eu criei essa ferramenta, ó, vamos fazer de novo. Vamos pegar aqui, ó. Cliquei na ferramenta de desenho, desenhei um retângulo e ele está me dando aqui, ó. Depois que eu desenhei, dois nodes, que são esses quadradinhos aqui, dois nodes de interação, três nodes de interação. Dois desses nodes são quadrados, um desse node é redondo. O node quadrado, ele vai fazer o quê? Ele vai mudar o tamanho do meu retângulo a partir dessa ponta que eu cliquei, mantendo o outro retângulo como âncora. Então ele está movendo na direção
do quadrado não selecionado, certo? E se eu clicar nessa forma arredondada e puxar para baixo, né, ele vai me dar o quê? Ele vai me dar esse arredondamento do meu retângulo. Eu posso fazer, inclusive, um arredondamento diferente para cada um dos lados. Então, cada ferramenta vai ter esse comportamento. Você selecionou a ferramenta, o cabeçalho vai mudar, as configurações vão mudar, tá? O ícone da ferramenta vai mudar. E quando você clicar e arrastar, assim que você soltar o seu clique, ele vai me dar o quê? Pontos de edição. Esses pontos de edição vão variar para cada ferramenta. Então, para cada ferramenta, isso vai comportar diferente. Então, no caso do círculo, ele não vai fazer só o círculo, ele vai fazer frações de círculo, né? Ele também vai servir para fazer formas cortadas, né? Não só esse tipo de corte, mas ele vai fazer... Deixa eu fazer um outro aqui só para... Deixa eu desfazer aqui. Ele vai ter aqui, ó, como fazer isso cavado, inteiriço, né? Aqui ele vai fechar o círculo. Então eu tenho aqui, ó, como fazer esse tipo de corte, né? Esse tipo de corte, eu tenho como fazer também esse tipo de corte, né? Então, a ferramenta é o desenho circular? É, mas ela faz mais do que só um círculo, né? E isso vai servir para a gente fazer o design de peças para a gente. Talvez essa peça, inclusive, você já reconheça a forma dela de algum lugar. Talvez não. Vai saber, né? É só uma coincidência, né? Então, pode ser só um queijo. A gente é em Minas, pode ser só um queijo que você está vendo. Tá ótimo. Estou satisfeito, né? Então, deixa eu selecionar essas duas formas aqui, ó. Vamos fazer de novo aqui. Opa, cliquei. Vamos desenhar um retângulo aqui e vamos desenhar um círculo aqui, né? Eu quero meu círculo inteiriço, tá? Aqui, ó, vamos finalmente ver essa primeira ferramenta, ó. Essa ferramenta, se eu clicar no objeto, ela seleciona o objeto e ela permite que eu mova o objeto. Deixa eu colorir isso aqui de outra cor. Permite que eu mova o objeto, né? Também permite que eu mude o tamanho desse objeto. E se eu clicar uma segunda vez, ele permite que eu rotacione, que no caso do círculo não tem muita graça, mas no caso do quadrado, né? Então, a gente já tem aqui uma variação. De novo, se eu clicar uma vez, selecionei, se eu clicar uma segunda vez no objeto, eu mudei isso aqui. Ele permite também que eu faça o quê? Uma torção da forma. Então, eu consigo fazer designs diferenciados, né? Mexendo nessas peças. Tranquilo? Vamos lá. Essa ferramenta aqui de baixo, essa setinha aqui, ela é da seleção e transformação. Isso aqui que eu estou fazendo é uma transformação. Eu estou movendo, mudando escala e rotação. Essa aqui de baixo, ela vai me dar acesso àqueles pontinhos de volta. Então, se eu fizer a seleção de um objeto aqui, ele está me dando o quê? Esses pontos de edição de volta para mim. Então, se eu quiser acessar esses pontos de edição de um desenho, né, eu vou pegar essa ferramenta aqui. Ela chama Node Tool. Vocês veem a descrição dela aqui, ó. Vocês vão perceber que toda vez que eu parar o mouse em cima de uma ferramenta, ele vai me dar a descrição dessa ferramenta, o nome dela e o atalho, quando tiver atalho. Ou seja, para quem quiser acessar rápido apertando apenas uma tecla do teclado, né? A gente vai ter aqui, ó, Node Tool. Ele edita os caminhos por nodes. Node são essas bolinhas aqui, ó, coloridinho, esses quadradinhos coloridinhos. Esses pontinhos de edição são os nodes. Beleza? Tá tranquilo até aqui? Então deixa eu mostrar aqui uma das ferramentas que eu não mostrei antes. Existe essa ferramenta aqui, ó, que é uma ferramenta para construir forma. Chama Shape Builder. Se eu clicar nela, ele vai perguntar o que eu quero de resultado dessa sobreposição.
Então eu posso pegar só essa forma, só essa forma, só essa forma, ou eu posso clicar e arrastar e fazer isso aqui virar uma forma única. Então eu posso combinar essas formas para poder fazer meu desenho. Isso é extremamente poderoso quando a gente considera que nem todo mundo tem experiência para desenhar e confiança para desenhar, fazer um círculo, mas o software está me dando um círculo. Então ele está me ajudando, ele está me auxiliando a construir essa forma. Aqui ele só vai fazer isso na hora que eu der Enter. Ficou totalmente vermelho, não tem problema. E se eu for agora nos meus Node, agora eu tenho o quê? Eu tenho vários pontos que permitem que eu faça uma variação ainda mais extrema dessa forma. Então eu consigo elaborar mais ainda a forma. Né? Com esse Node Tool, vocês vão ver que eu vou ter uma série de ferramentas que permite que eu acrescente formas. Eu posso acrescentar também, né, selecionar formas aqui e acrescentar ou fazer reduções, por exemplo, acrescentar um ponto. Né? Então aqui deixa eu pegar aqui esse ponto, eu acrescentei um ponto aqui, fazer do lado de cá que está mais afastado, vou selecionar as duas peças aqui e vou adicionar um ponto. Então agora eu tenho um ponto a mais aqui, então eu posso ir elaborando a forma. Né? Então esse Node Tool ele permite que eu consiga fazer uma construção muito mais elaborada do que aquela forma original. Né? Aí, só comentando, gente, todas essas seleções aqui estão sendo feitas com um clique. Se eu segurar o Shift do teclado, né, eu consigo somar seleções. Né? Também funciona se eu clicar e arrastar. Eu faço seleção de múltiplos pedacinhos ao mesmo tempo. Se eu clicar fora aqui, eu tiro a minha seleção. Então, clicar e arrastar, faço seleção de múltiplas peças. Clicar e arrastar, seleção de múltiplas peças. Clicar fora da seleção, tira a seleção. Beleza? Aí eu consigo fazer variações aqui. Isso dentro da ferramenta de Node Tool. Se eu for na ferramenta de objeto, é a mesma coisa. Se eu clicar e arrastar, eu seleciono. Se eu clicar fora, eu tiro a seleção. Tá? Então, essas duas ferramentas aqui são de seleção. Essa ferramenta é uma ferramenta de combinação. E aqui, para baixo, todas essas ferramentas que vão daqui até aqui são ferramentas de desenho. Então, vamos ver cada uma delas aqui. A minha ferramenta de fazer quadrado, que eu vou pedir para ser um quadradinho mesmo. A minha ferramenta de fazer círculo, que também permite que eu faça semicírculos ou aquela pizza, né? Eu tenho uma ferramenta que serve para desenhar estrelas. Eu meio que editei as formas dela antes da aula, né? Quando eu estava preparando a aula. Então, deixa eu voltar para a configuração original disso aqui, né? Para vocês, deixa eu selecionar aqui a ferramenta da estrelinha e vamos puxar os pontos para vocês verem que, tá, você está fazendo estrela mesmo, tá? Então ele faz as duas coisas. Essa ferramenta, ela tanto vai fazer o polígono, quanto ela vai fazer também as estrelas. Né? O que a gente vai ter aqui é uma indicação, né? Qual que é o comportamento que ela vai ter na forma quando eu acionar isso aqui, Se eu acionar essa opção aqui, ele está restrito a fazer o polígono. Se eu acionar essa opção aqui, ele permite que eu faça a estrela. Né? E eu posso definir o quê? Quantos cantos tem a minha estrela. Então eu tenho uma liberdade para definir de quantas pontas é essa estrela. Isso é bem útil, né? Essa ferramenta é bem útil. A gente com frequência precisa dessas formas para indicar, né, certas variações, né, tipo bônus, extra, né? Dá para desenhar a estrela direto na mão? Dá, mas tem uma ferramenta que te dá uma forma geométrica, principalmente para quem quer as coisas simétricas. Né? Não, mas eu quero ter certeza que a estrela é totalmente simétrica. Para impressão, às vezes a gente precisa por causa de corte, então às vezes a gente não tem opção de ser levemente torto, às vezes você vai passar numa faca, a faca já está pré-definida, né? Então vai cortar sua impressão, então, né, às vezes você precisa que seja simétrico. Tá? A gente tem uma ferramenta aqui que simula um desenho tridimensional. Né? Simula um desenho tridimensional. Não é 3D de verdade, tá, gente? Isso é desenho, tá? Mas simula um volume, tá? Então simula uma perspectiva.
Vamos pôr isso para cá. Pode ser útil. De novo, eu não sei o que vocês... Usar como referência. Ou até para criar o conteúdo mesmo. De novo, eu não sei o que vocês vão criar. Eu estou mostrando ferramentas, mas eu não faço a menor ideia como vocês vão usar ela. Mas sim, pode ser para montar referência, pode ser para realmente construir. Você quer, eu quero desenhar um prédio e eu quero usar isso aqui como corpo desse prédio. Né? Eu quero fazer um cenário no meu tabuleiro e às vezes isso vai ser a base, né, desse cenário. Né? Então é bem legal. A gente tem uma ferramenta de desenho de espiral. Eu acho que eu vou mover ela para a área mais clarinha. Para que vocês vejam melhor, né? Então tem uma ferramenta de desenho de espiral, né? Então eu consigo desenhar uma espiral aqui, né? Serve para fazer umas curvas muito loucas também, né? Então vocês podem explorar esses valores. Eu não vou entrar em todos, porque senão a aula de 1h30 mais ou menos vai para 10h30. Esses softwares eles são realmente um poço sem fundo. Você vai cavando eles e sempre tem mais coisa, né? E aí vão chegar as ferramentas de desenho livre, né? Essa ferramenta aqui, ó, ela vai criar os pontos para mim, para eu desenhar formas do jeito que eu quiser, né? Então, para eu ter liberdade de fazer formas do jeito que eu quiser. Ou seja, eu não estou agora procurando nenhuma das formas pré-definidas. Nessa ferramenta aqui, eu quero fazer o quê? Eu quero fazer uma forma nova mesmo, né? Então, eu posso clicar para criar pontos, clicar, segurar e arrastar para fazer curva, né? E aí, quando eu clicar aqui, ele vai fechar. Se eu vier aqui na minha barrinha de cor, eu preencho para poder ver melhor qual que é a forma que a gente está criando aqui, tá? Extremamente útil porque nem sempre eu vou conseguir fazer tudo com as geometrias pré-definidas, né? Às vezes eu vou criar as minhas próprias, tá? Então, essa daqui é a Pen Tool. Sempre esqueço os nomes de cada uma delas. De baixo eu tenho a Pencil Tool. A Pencil Tool já é o desenho livre, seguindo o meu gesto. Então aqui, ó, eu estou fazendo a forma, mas eu estou clicando e arrastando para fazer a minha forma. Então ela é mais livre ainda. Ela é a minha habilidade na mão. E aí, isso é que eu acho que aqui a gente pode falar um pouco sobre como é democrático a ferramenta de desenho nessas horas. Um dos autores que eu gosto bastante, Scott McCloud, ele cita esse problema que ele teve de desenhar no papel e começar a desenvolver uma lesão e ele não podia mais fazer a força que ele fazia no papel. E ele começou a desenhar digitalmente, porque digitalmente ele não precisava fazer força, porque essas ferramentas auxiliavam ele a desenhar sem ter que pressionar tanto. E dando aula esses anos todos, eu percebi que alguns alunos no começo eles tinham dificuldade em fazer uma linha que eles ficassem satisfeitos porque ela ficava torta. Então, a gente tem, de novo, se eu quero a linha tortinha, né, e minha mão é trêmula, eu tenho essa ferramenta que vai fazer exatamente isso. Ela vai seguir toda a minha mãozinha trêmula e vai me dar essa liberdade. E às vezes é isso que eu quero, uma coisa que pareça mais orgânica. Mas, às vezes eu falo assim, não, eu quero uma coisa mais precisa. A gente tem logo acima a Pen Tool. Então a Pencil vai me dar um desenho mais quebradinho, porque está pegando o meu gesto. E a Pen vai me dar um desenho mais preciso. Eu tenho as duas coisas, né? Então é bem legal. Gosto bastante dessas duas ferramentas, né? Eu uso elas bastante, tá? E elas vão me dar formas de construir desenhos muito diferentes. Então deixa eu colocar aqui para o lado. Olha quanto desenho eu já fiz. Gente, meu caderno de esboço vai ser esse aqui agora. E aí, ó, eu tenho aqui uma que é a caligráfica. Qual que é a graça da caneta caligráfica? Ela tem um shape que vai variar de acordo com o ângulo e às vezes de acordo com a pressão. Então eu consigo fazer uma forma que respeita a pressão da minha caneta, né? Eu estou usando aqui uma caneta, uma tablet da Wacom, né? Tem tablet no mercado de outras marcas, Ruion e tal. Eu não sou patrocinado, pelo amor de Deus, gente. Mas o vídeo também não é monetizado, então não tem problema. Ela tem um sensor de pressão, então quando eu pressiono a caneta, ou eu venho levinho, muda a espessura do traço, vocês estão vendo? Então aqui, ó, pressionando muita força, e aqui no de levinho, né? Se eu for muito leve, eu nem desenho. Então varia
a espessura. Então, para quem já tem um traço ainda mais refinado, né, um controle maior do traço, é ótimo. A pessoa vai lá e faz o gesto e sai a forma que ela deseja. Eu mesmo não tenho esse controle, vou ser bem honesto. No Inkscape eu apanho para lidar com esse controle. Eu consigo nos outros softwares, mas nesse aqui eu vou no Paint Tool com frequência. Adoro ela. Ela me salva no vetor toda hora, tá? Então isso aqui, ó, foi tudo linha caligráfica. Deixa eu pegar aqui para baixo. Vocês vão ver que eu vou dar um zoom menos aqui. Aí, em vez de usar o comando aqui, eu vou usar esses atalhos que estão escritos aqui, ó, mais e menos, né? Então eu vou dar um menos aqui só para a gente poder ver. O Canvas é só isso aqui, mas eu tenho espaço infinito para ficar jogando meus desenhos. E isso é uma coisa muito útil mesmo, assim, do vetor. Isso é uma coisa que eu gosto de programa vetorial. Programa de imagem também dá para fazer isso, mas é mais comum a gente fazer isso em programa vetorial, que é você fazer várias versões do que você quer e meio que jogar para dentro só que você vai usar mesmo. Né? Na hora de imprimir, ele vai pegar só a área que está aqui dentro, né? Então você fala, opa, fiz essas versões, faço alterações. Às vezes acontece muito, eu trabalhei muito com desenho de logomarca, essas coisas. Às vezes você gostou de uma logomarca que você fez, mas não é o que você vai usar. Você meio que deixa ela salva ali, para depois, vai que outra pessoa precisa de algo ali, você tem um ponto de partida sempre legal, né? E às vezes você realmente precisa de variações, então é bem legal você poder ter esse espaço infinito aqui, tá? A próxima ferramenta aqui da minha fileira é o texto, né? Então, hello! Se é uma ferramenta de texto, então vai ter o quê? Vai ter escolha da fonte e do tamanho desse negócio. Eu estava testando antes de dar aula, gente, então não me pergunta por que eu resolvi que não, eu acho que eu quero um tamanho gigante, né? Então eu tenho aqui uma ferramenta para fazer o texto. E eu posso escolher a fonte, posso escolher o tipo de calibração dessa fonte, né? Se ela é itálica, se ela é negrito, né? Então, eu tenho todos esses comandos aqui, quando eu pego a ferramenta de texto, tem todas essas opções de configuração, alinhamento, você quer ela centralizado, quer ele na direita, então você tem, né, um editor de texto mesmo. Diga, mais uma pergunta. As fontes são limitadas ou você pode pegar uma de fora e colocar dentro do... Ele lê as fontes do seu sistema operacional. Então, se você instalar no seu sistema operacional a fonte, ele vai entender. Só do computador? Pois é, sim, você vai estar restrito a uma máquina que você está usando, mas isso é para todo software, né? O software ele lê as fontes instaladas localmente. Você tem como embutir uma fonte, falar para ele ler especificamente aquela, e tem como você exportar o projeto com uma fonte embutida, ou seja, para que você não tenha que chegar numa máquina e instalar aquela fonte. Mas quando a gente está pesquisando fonte, é bom ter ela instalada no sistema, porque aí todos os softwares compartilham ela. Então, se você está usando uma fonte, por exemplo, no Inkscape, e você quer usar a mesma fonte no Krita, se ela está instalada no seu sistema, os dois softwares vão reconhecer. Então, isso é meio vantajoso nesse sentido. E, novo, isso aí não pesa, né? Você ter ela instalada no seu sistema. E aqui no caso da PUC, quando você trouxer, você pode trazer a fonte. A gente tem como embutir ela, tem como acessar ela também, né, por fora. Mas o ideal é a gente fazer ela pelo sistema operacional, tá? Porque aumenta bastante. Igual, por exemplo, aqui, ó, isso é tudo fonte que está instalada no meu sistema. E a maioria delas já veio com o sistema. Eu não tive que fazer nada. Porque já vem muita fonte no sistema, né? Mas, eventualmente, eu imagino que com o trabalho do professor Marcelo Lacarreta, vocês vão entrar mais nessa parte de fonte. Eu não quero invadir e falar alguma coisa que ele vai ensinar e falar alguma coisa, né? Que ele fala, pô, você estragou meu conteúdo. Né? É legal que a pessoa faça, né, essa introdução. Mas vamos lá. Seguindo aqui, eu tenho uma ferramenta de gradiente, tá? Vou pegar uma forma aqui. A ferramenta de gradiente é uma ferramenta para eu definir as cores do objeto entre dois ou mais pontos. Então aqui, ó, eu tô com o meu minhas opções de gradiente aqui. Quais são as duas paradas que eu tenho de cor, né? Então eu consigo
configurar, vamos pegar uma outra cor aqui, ó. Vamos pegar amarelinho. Então eu consigo fazer algo que não é só uma cor lisa, né? Então eu consigo configurar uma gradação de tons. Às vezes fica legal, às vezes fica barango, mas aí já é uma outra questão, né? Vocês vão ter que experimentar para ver onde que fica legal, onde que fica interessante, né? Isso aqui é muito comum, né? Esse gradiente do vermelho para amarelo. A gente usa isso para fazer uns pôr do sol, uns incêndios, né? Então a gente tem uma ferramenta para criar esse gradiente, né? Então a gente tem isso aqui. A gente vai ter a gente tem o Mesh Tool, que é uma ferramenta que vai criar pontos de edição de deformação para mim, tá? Então é uma ferramenta que cria pontos de deformação diferentes dos nodes, tá? Então ele cria, na verdade, uma malha de deformação, tá? Então serve para você distorcer a sua geometria original. Deixa eu quero desfazer, eu quero voltar para o meu gradiente, tá? Eu tenho uma ferramenta para escolher cor, né? Então aqui, ó, eu fiz esse gradiente, mas agora eu quero, né, tipo, que isso, né, pegue esse tom de cor para preencher, né? Então eu posso fazer isso aqui. Ou então posso vir aqui, por exemplo, pegar a cor da cena, então é um conta-gotas, ele pega a cor que está debaixo dele. Eu tenho também a ferramenta de balde de tinta, né? Ele vai ter uma cor definida nele, né? Mas que eu posso clicar e colocar nos... Opa, aqui não foi não. Depois eu desculpo por quê. Então eu consigo pintar as formas, tá? Depois tem mais ferramentas aqui. Gente, não acaba nunca, olha. O que eu falei, esse negócio é um poço sem fundo. A gente tem aqui uma ferramenta que vai gerar... É uma ferramenta que chama Displace. Ela... Displace. Tweak. Ele permite que eu faça deformação de algumas formas como se fosse uma escultura. Talvez funcione melhor nesse camarada aqui, ó. Então, tweak. Então, ele vai ter os modos de trabalho dele, as intensidades. Eu estou passeando aqui, né? Eu estou fazendo uma força muito grande, parece que ele está movendo. Mas vai por mim, ele está esculpindo. Deixa eu ver qual que é um modo legal disso aqui. Isso aqui é Move. Eu quero um que seja Duplicate, Push. Push é interessante. Aí, ó. Mais fácil vocês entenderem. Né? Então, eu estou fazendo né, uma escultura do meu vetor. Né? Então as coisas estão ficando meio orgânicas assim, tá? Eu tenho uma ferramenta de spray, ela vai pegar uma forma e vai esparramar essa forma. Então, peraí, deixa eu pegar uma forma mais leve, porque essa daqui vai explodir minha máquina. Talvez essa daqui. Vamos vir para cá. Então, deixa eu pegar o spray. Então, eu consigo repetir a mesma forma. Então, esparramar a mesma forma. Né? Então, eu tenho uma borracha. Né? Existe uma borracha, então eu consigo vazar um vetor. Né? Então, posso vir num vetor. Tem que selecionar primeiro, né? Obviamente. Então, posso criar um buraco no vetor. Cavar ele. Isso aqui é para criar diagrama, então isso aqui vai criar tipo conexão mesmo. Então ele é para criar, para coisas de tabela, de infográfico, você vai criando as conexões. Não tem tanta graça para gente aqui por enquanto. Eu tenho as ferramentas de medida, né? Então tem uma ferramenta para medir os objetos, medir ângulo, medir gráfico. Tem o zoom, é uma ferramenta. Então apesar da gente ter o atalho lá que eu mostrei, eu tenho a ferramenta de zoom, né? E eu tenho aqui uma ferramenta para criar páginas, porque dentro do projeto você pode ter múltiplas páginas. Então tem uma ferramenta que vai me ajudar a criar, né, tipo, não me restringir a uma página, mas eu poder ter múltiplas páginas no meu projeto.
Tá? Então a gente consegue ter sequências de páginas. Tá? Então, isso aqui ó, é a barra de ferramentas. Né? Então vamos lá, deixa eu apagar todo mundo aqui. Isso aqui é a minha barra de ferramentas. É o que eu vou usar, de fato, para desenhar as coisas, é a minha barra de ferramentas. Gente, às vezes eu apanho com essa canetinha, não. Eu apanho com ela, não sou tão bom com essa daqui, não. Mas eu conto para vocês que isso aqui é porque eu estou acostumado a usar a caneta que é touch. E ela vai em cima do lugar, né? Essa daqui, ela não, eu estou mirando. É um pouquinho mais complicado. Então vamos lá, essa barra aqui, opções de ferramenta, essa barra ferramentas, essa barra aqui são as cores. Basicamente, quando eu estou desenhando uma forma aqui, quando eu clico aqui, eu estou definindo a cor. E se eu apertar o Shift e o clique, eu estou definindo uma cor que seria a cor do contorno. Mas meu contorno aqui ele está definido para ser transparente. Então, a gente vai ver que tem como puxar mais configurações de ferramenta. Tá? Então, mas basicamente isso aqui ó, é a minha ferramenta de escolha de preenchimento e contorno. É um acesso rápido às cores. Né? Então, às vezes você está criando, você não quer ficar, né, tipo, pesquisando demais cor. Essa aqui é uma barra de, né, com várias cores, né? Então você consegue escolher uma diversidade de tons aqui, né? Então é só uma barra de seleção, uma paleta, tá? Ainda aqui embaixo a gente tem uma área de dicas. Então toda vez que eu estou com uma ferramenta, aqui embaixo estão aparecendo as dicas. Então, por exemplo, aqui ó, eu estou pegando a ferramenta de desenho retangular. Embaixo ele está falando o tamanho, falando que eu posso usar Ctrl para fazer ficar quadrado, quadrado certinho, né? E Shift para poder ele crescer ao redor do ponto central. Então, ele está me informando quais teclas eu vou pressionar para poder fazer isso. Se eu soltar, ele fala a descrição da ferramenta atual, né? Então eu peguei a ferramenta, né, sei lá, né, peguei a elipse. Então ele está falando, ó, drag to create an ellipse, drag controls to make an arc or segment. Né? Então se eu fizer aqui segurando Ctrl ou né, Alt, essas coisas, ele vai mudar de comportamento, né? Então ele está falando que esses atalhos aqui, Ctrl, Shift, vão mudar o comportamento da minha ferramenta. Então ele está me informando essas opções no rodapé, tá? Ele também informa qual é o preenchimento, qual camada que eu estou nela, né? Qual que é a camada que eu estou nela. Né? E vocês devem ter percebido que quando eu clico nas ferramentas aqui, ele abre um painel de configuração disso. Então a gente ainda tem mais uma camada de interface aqui, né? Que é as configurações refinadas da coisa. Tá? Mas antes de abrir esses painéis, isso aqui ó, é uma barra de comandos. Tá? A barra de comandos é arquivo novo, abrir um arquivo, salvar, imprimir, importar, exportar, copiar, cortar, colar. São os mesmos comandos que tem aqui. Ó. Então, isso é uma barra de comandos, mas em forma de atalhos, né? Então em forma de botões. Ou seja, ao invés de eu ter que vir aqui, File, New, eu posso vir aqui e clicar. Ele tem aqui já a opção File New. Então é uma forma mais rápida de acessar isso. Não vou nem entrar demais nelas, porque, de novo, são os mesmos comandos que eu comentei, que estão aqui. Né? Só que em versões né, aceleradas, por assim dizer, né? São os atalhos. Né? Ainda tem mais uma camada que é o atalho que você digita no teclado. Né? Então, aqui, ó, um arquivo novo, né? Ele está falando que o atalho é Ctrl e N. Né? Então, ele vai criar um arquivo novo quando apertar essas duas teclas ao mesmo tempo. Né? Então, ele tem essas camadas aqui. Tá tranquilo até aqui? Tranquilo? Então, massa.
Então vamos lá. Vamos voltar nas ferramentas, por quê? Deixa eu desenhar aqui o meu quadrado. Tá? Então, eu já cobri o básico das ferramentas, mas eu quero voltar aqui nessas opções aqui. Meu objeto, olha só, meu objeto aqui, ó, ele tem algumas propriedades aqui que eu posso avaliar. Então aqui, ó, se eu pedir para ele mostrar layers e objetos, ele vai abrir, ó, a lista de camadas e vai falar assim, olha, ele tem uma camada com a forma que eu desenhei aqui dentro. Se eu vier aqui, ó, em objeto e preenchimento e contorno, ele vai falar para mim qual que é o preenchimento, qual que é o contorno e qual que é o estilo do contorno. Então, preenchimento, meio que a gente já viu que eu posso selecionar naquela barrinha, mas aqui, ó, eu tenho bem mais controle, eu consigo, inclusive, reduzir a opacidade dele, e eu consigo também fazer ele ficar borrado. Então, eu consigo fazer um borrão, que pode ser útil em algum momento, vai saber, né? Então, eu tenho controle de opacidade, eu tenho ainda um segundo controle de opacidade aqui. Então, eu tenho esse controle, esse é o controle do preenchimento. Se eu clicar do lado, ó, isso aqui é a configuração do contorno. Então, eu vou fazer um contorno branco, acho que vocês conseguem ver, né, aí na coisa, o contorno branco, mas aqui é só a cor do contorno. Eu posso falar que eu quero mudar também o estilo do contorno. Então, vamos colocar aqui, ó, 10 de contorno. E qual que é o estilo? Ah, eu quero pontilhado. Ah, eu quero tracejado. Ah, eu quero misto, né? Então, eu tenho um controle, e eu tenho aqui como mover isso aqui, né? Então, tem um controle aqui que é o offset disso. Hipnótico, né? Bem hipnótico. E aqui eu tenho, por exemplo, como é que ele vai tratar, deixa eu colocar de novo isso aqui, como é que ele vai tratar as junções de linha e como que ele trata os finais de linha. Então, esse aqui ele vai editar o contorno para mim. Meu contorno pode ter a ponta redonda, ele pode ter a ponta quadrada, né? Então, ele tem esse controle aqui para mim. Então, eu consigo definir, né, dentro desse objeto, né, preenchimento e o contorno, né, também consigo definir em qual camada que ele está. Vai ter outras coisas também, qual que é a propriedade do objeto. A propriedade do objeto é exatamente as opções que estão aqui, ó. Qual que são as dimensões dele, né? Então, qual que é a identidade dele? Qual que é o label dele? Então, assim, seu objeto pode ter uma identidade. Vamos chamar ele de Fernando. Então, a identidade agora dele é Fernando. Ele tem ainda um label, que o label é o que vai estar mais próximo do código do desenho do vetor. Vamos chamar de Fernando também. Fernando ID. É Fernando Label. Então, vamos dar um título para ele. Vamos chamar de Rei. Então, Rei Fernando. Vamos dar uma descrição? Quadrado azul. Quando a gente está fazendo projetos muito grandes, isso é bom. Isso aqui é bom. Se você está fazendo só um desenho, que você vai fazer, vai jogar para outro software, pintar, não é necessário. Mas se está fazendo um projeto muito grande, é meio bom saber que você pode configurar as propriedades do objeto. Tá? Então, eu vou fechar aqui. Né? Eu não sei se eu tenho que clicar em 7, eu vou acreditar que está tudo certo. Eu não sei se eu tenho que clicar em 7, mas eu vou acreditar que está tudo certo. Então, eu vou fechar aqui e vou aqui no meu Layers in Objects. Olha só. O título dele é o Fernando Label. Né? A identidade dele é outra. Então, eu falei invertido. Identidade é o que está mais próximo do código e label é o que está mais próximo da gente. Então, o Fernando Label está aqui. Ó. Eu sei qual objeto que é. Né? Quer dizer, não sei se a pessoa vai saber que um quadrado azul é o Fernando. Mas, se eu tivesse chamado de quadrado azul, tinha ficado mais fácil. Né? Talvez fosse isso. Então, a gente tem essas opções aqui. Então, assim, a gente tem muito mais opções, tem mais janelas para abrir, né? Os símbolos. A gente vai ter mais situações, mas isso já começa a ficar bastante avançado. Eu quero manter no básico, primeira aula, não vou entrar tão fundo, não. Mas é algo que é interessante saber. Então, eu posso não só criar um objeto, né? Vamos fechar isso aqui. Criar um objeto aqui, né? Como eu tenho acesso tanto por aqui quanto por aqui,
as propriedades básicas desse objeto. Em qual camada que ele está, qual que é o preenchimento e o contorno dele, e qual que é a identidade dele no meu projeto. Essa aqui, se você souber isso aqui, está ótimo. Eu ainda tenho, né, como converter esse objeto para outras formas e como fazer combinações no objeto. Então, esse path aqui, ele consegue converter esse quadrado aqui num desenho de vetor idêntico ao que eu faço com a Pen Tool. Né? A minha Pen Tool, né, quando eu venho aqui e desenho com ela, né, deixa eu fazer o preenchimento e o contorno desse objeto aqui, objeto, Fill and Stroke. Vamos preencher aqui de, acho que verde tá bom, verde. E vamos fazer o contorno dele ser, vamos pôr talvez roxinho assim, talvez roxinho. E vamos colocar aqui ele com 10 também, só para ficar com o mesmo tamanho, tá? Então, vamos lá. Quando eu faço um desenho com a Pen Tool, esse desenho é feito de pontinhos assim, ó. Ele é feito de nodes que eu posso editar para fazer outras formas, né? O quadrado, ele não tem isso, né? Ele não tem esses pontos. Mas eu posso converter, né? Então, no Path, a gente consegue pegar um objeto e falar, faz esse objeto ter os pontos de edição para mim. E me dá mais liberdade de desenho. Né? Ou seja, eu vou conseguir desenhar mais coisas, porque eu tenho mais acesso à informação. Uma vez que a coisa é um path, significa que eu posso deformar isso aqui e adicionar essas variações aqui. Deixa eu editar aqui o meu contorno para ele ser arredondado. Então, pontiagudo, arredondado. Então, aqui já dá para ver a diferença dessas configurações aqui. Ó. Inclusive, eu posso definir valores aqui para definir qual que é o limite de pontiagudo dele. Eu posso fazer as bordas chanfradas ou arredondadas. Né? Então, a gente tem todo um controle aqui para fazer essas variações, certo? Tranquilo? Tá dando para pegar? Suave, suave. Bom demais, porque semana que vem nossa atividade vai ser desenhar com essa ferramenta no laboratório. Pois é, o que a gente vai fazer? Na aula eu vou propor um conteúdo para vocês desenharem, tá? Eu vou propor um conteúdo e vocês vão tentar desenhar esse conteúdo que eu estou propondo, né? Então, posso falar qualquer coisa. Então, hoje eu quero fazer só um bonequinho, né? Aqui eu vou fazer só um bonequinho. Então, eu quero fazer tipo um bonequinho de pauzinho, o clássico. O clássico da família brasileira. Deixa eu mudar aqui, eu não gostei dessa cor para ele. Eu quero meu contorno, eu acho que eu vou fazer ele um tom escuro, tipo um marrom escuro, assim. Vou fazer um tom marronzinho escuro. Né? E o preenchimento, eu vou fazer ele laranjinha, assim. Tá bom. Então, essa aqui vai ser a cabeça do meu personagem, tá? Vou fazer um tronquinho para ele aqui, ó. Então, vou vir aqui e fazer um corpinho para ele. Isso aqui eu já posso usar como peão para o meu jogo, se eu quiser. Eu já posso não, isso aqui é um peão, ó. Já posso imprimir, dobrar, colocar lá no meu tabuleiro e jogar. Aqui vem o que eu quero realmente explicar sobre a interface de desenho de vetor. Se eu quero desenhar alguma coisa e eu estou falando que, isso aqui é o corpinho dele, mas o corpinho está na frente. E eu queria que o corpinho estivesse atrás, mas eu desenhei o corpinho depois. E tudo que eu desenho depois vai ficando por cima. Eu não preciso lidar com camadas para isso, tá? Os objetos, eles possuem um arranjo, tá? Então as coisas elas podem estar à frente ou atrás, tá? Então, a gente vai ter esses comandos aqui, ó. Subir para o topo, subir, descer, descer para o fundo. Esses 4 comandos aqui, ó, eles vão ser muito úteis para a gente. Não só no vetor do Inkscape, mas em quase todo programa que usa conteúdo vetorial. A apresentação de PowerPoint tem isso. Né? Então, o Canva tem isso. Vários softwares vão ter essa lógica de o que está na frente e o que está atrás. Então, aqui, ó, se eu pedir para ele abaixar, ó, lower. Então, agora ele está
atrás. Tá? Pode aprender o atalho se quiser, não tem problema aprender o atalho, tá? Mas aqui, ó, raise to top vai mandar lá para cima. Vai ser a primeira coisa. Lower to bottom vai ser a última coisa da fileira. E raise ele vai subindo degrau por degrau. Diga. Isso eles continuam na mesma camada ou muda? Eles estão na mesma camada. Eles estão na mesma camada. Eu vou abrir isso agora para você ver. Essa é uma ótima pergunta. Não tem nome, mas tá vendo? A minha camada 1 tem esses dois objetos. Ah, eu posso vir aqui e mudar a ordem assim? Pode. Mas naquilo que você falou de mudar, tipo, subir pra cima, muda isso. Isso, exatamente. Então, eu posso vir aqui, é mais fácil. Bom, mais fácil se você sabe o nome das crianças, né? Porque aqui, né? Se eu olhar só nessa interface, eu não vou saber quem tem que estar por cima e quem está por baixo. Mas não, isso é importante para a gente. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um bonequinho, né? Eu quero ter certeza que o corpinho está por trás, que a perninha está por trás. Então, isso vai acontecer aqui dessa forma. Vamos voltar aqui para meu... Deixa essa interface. Eu não preciso deixá-las abertas aqui, não. Eu posso fechá-las a hora que eu quiser, tá? Mas eu posso deixar ali também. Isso é interface. Você faz do jeito que você achar melhor, tá? Eu estou fechando só para criar o hábito de eu reabrir toda vez. Para toda vez eu ter que clicar de novo e a pessoa que está assistindo o vídeo ver de novo onde eu cliquei. É para aumentar as chances da pessoa ver onde eu estou clicando. Vamos lá. Eu vou continuar usando o quadradinho aqui, ó. Vou fazer duas perninhas. Vou mover uma delas aqui, eu quero mais pertinho aqui, ó. E talvez eu queira rotacionar elas. Vou fazer ele estatelado, como se tivesse caído do prédio. Vamos lá. Aqui, ó, se eu rotacionar ele, eu posso fazer isso aqui e isso aqui. Ou eu posso mover a âncora dele, né? Rotacionar assim, que ele vai mover no ponto que eu coloquei, né? E aí, ó, duas perninhas. Uma coisa que eu não fiz eu podia ter copiado e colado a perninha. Não precisava ter desenhado duas vezes, né? Ou eu posso duplicar ela, né? Então vamos lá, em Edit, Duplicate, certo? Vou clicar aqui, mover. O que isso vai fazer? Vai garantir que as duas pernas têm o mesmo tamanho. Vou mandar elas para baixo? Vou mandar elas para baixo. Aqui, ó, vamos lá. O mesmo comando, só que agora na barra de ferramenta. Mesmo comando. 1000 lugares do mesmo comando. Super redundante essa interface. Super redundante essa interface. Prepara, porque quando a gente chegar no 3D, vocês vão ver que redundância é o nome do jogo. E a gente faz isso semestre que vem, não é isso? Semestre que vem eu sou professor de modelagem 3D também. Muita redundância. Então aqui, ó, lower to bottom, mandei as duas perninhas para o fundo, selecionei as duas, segurando o shift para clicar nas duas, lower to bottom, mandei as duas para baixo. Então as perninhas estão por trás. Vou duplicar isso aqui também, ó. Vamos lá, vamos duplicar. Essas opções aqui, ó, são dessa ferramenta aqui, ó. Quando eu estou nessa ferramenta da setinha, eu tenho aqui, ó, girar, espelhar, subir para o topo, baixar para o fundo. Então, eu tenho isso aqui, né? Então, eu tenho essas opções aqui. Vamos dar um duplicate, eu vou dar o duplicate aqui. Lembrando que o duplicate também tem comando aqui, o copiar e colar tem comando aqui, se vocês quiserem. Mas eu vou tentar ir no menu de texto, por quê? Porque eu quero que a pessoa possa dar pausa e ver aonde que eu estou clicando e ler o nome das coisas. Então aqui, ó, Edit, vou dar um Duplicate. Ele duplicou, ó, tá vendo? Ele veio para cima. A duplicata, ela está sendo criada, ela vem, é como se o seu computador tivesse pegado e jogado por cima mesmo. Ele vai e joga por cima. Se eu quiser girar isso aqui, né, para fazer o bracinho dele, posso girar. Talvez eu queira mudar o tamanho disso aqui, né? Então talvez eu queira mudar o tamanho. Quando eu usar a tecla Ctrl, ele vai manter a proporção dessa minha transformação. Se eu não apertar, eu estou fazendo um elástico assim, certo? Então vamos lá. Segurando o Ctrl, sem segurar o Ctrl, né? Manda para trás. Edit, Duplicate. Vou mover aqui, ó. Pode ser assim, ó.
a pose. Pô, né? Mas vamos rotacionar de novo, só para eu clicar de novo por cima, mover o ponto de âncora e girar isso aqui. Se eu manter, inclusive, olha só, se eu manter um bracinho na frente e uma perninha na frente, vai dar uma profundidade, não vai? Então, eu já subi de nível aqui, ó. Já estou um pouquinho mais cabuloso. Deixa eu fazer uns olhinhos para ele aqui. O olhinho, olha que tristeza. Vamos fazer isso aqui. Tá, eu quero fazer o quê? Eu quero fazer um olho desse tamanho? Não, jamais. Mas eu talvez não queira contorno no olho. Talvez eu queira só a bolinha pretinha, né? Ou talvez eu queira fazer tipo o olho com, sei lá, olho e pupila. Não sei. Vamos fazer um olho mais simples. Vamos fazer só a bolinha pretinha. Se eu quero a bolinha pretinha, eu posso vir aqui e clicar. E o contorno, a mesma cor, ou ainda, né? Como eu disse, Shift e o clique vai estar mudando o meu contorno. Eu não preciso sempre abrir o painel. O painel só vai me dar um controle um pouco maior. Então, se eu quiser, por exemplo, tirar esse branco, né? Tirar essa linha branca que eu criei aqui, né? Eu posso ir lá e fazer essa alteração, né? Vou clicar em Objeto, Fill e Stroke. E aqui no meu Stroke Paint, né? Eu posso só falar que ele é transparente, né? Ou eu posso falar que não tem. Eu cliquei aqui, ó, não tem contorno. Contorno de uma cor só. Aqui vocês vão ver que tem contorno com gradiente, contorno com textura, né? E a mesma coisa, preenchimento. Eu posso falar que não tem preenchimento, ou que tem preenchimento com gradiente, ou que tem preenchimento com pessoal. Então, eu tenho tipos de preenchimento aqui, né? Então, se eu fizer com gradiente, cor chapada, sem preenchimento. Contorno a mesma coisa, contorno com gradiente, contorno, sei lá, com textura, eu posso pegar uma textura aqui para escolher, sem contorno, né? Então, se esse é o olhinho dele, vamos colocar aqui, vou duplicar, dupliquei magicamente, opa, não pode fazer assim não, duplicar magicamente, bruxaria, não pode. Vamos lá, Edit, Duplicate. Vocês vão ver que todos os comandos que tem atalho, vai ter um atalho aqui do lado. Se você aprende o atalho, você ganha velocidade. Tá? Então, Duplicate. Vou usar a mesma ferramenta de novo. Já é uma expressão, né? Pronto. Simples assim, né? Se eu quero pintar, daí tá pelado, tadinho. A gente vai dar um nome. Ele tá pelado, tá pelado. Então talvez eu queira fazer tipo uma tarja para que ninguém veja, né, que ele tá pelado. Ou eu queira criar peças para que né, pareça que ele está vestido, eu vou acrescentar detalhes. Mas essa é a natureza da nossa atividade. Tá? Essa é a natureza da nossa atividade. A gente, né, tentar, com essas ferramentas, criar algum desenho que seja útil, né, para a gente experimentar as ferramentas. Então, usar mais formas, né? Eu estou usando aqui só duas. Né? A gente pode começar assim. O que eu consigo fazer com uma forma? O que eu consigo fazer com duas formas? Será que eu consigo desenhar alguma coisa com estrela? Né? Se eu mudar as cores, vamos tentar isso. Em vez de eu fazer uma roupa para ele, vou deixar esse cara aqui. Deixa eu mudar as cores dessa parte aqui, né? Eu vou mudar as cores desse pedacinho aqui. Então, vou colocar o preenchimento dessa peça, talvez azulzinho. E o contorno, eu acho que eu vou querer mudar a cor também. Então, talvez eu queira um azul um pouquinho mais escuro. Vou fazer a mesma coisa com as perninhas. Vou escolher uma cor para as perninhas. Né? Então, aqui, ó, a minha perninha eu vou pegar, talvez,
Eu não sei o que está na moda, né? Que cor que está na moda, vou fazer um rosinha. Vou fazer um rosinha. Mesma coisa, o meu contorno, eu vou querer ele um rosinha um pouco mais escuro. E aqui, ó, já tem um motivo para eu usar mais uma das ferramentas, que é, pô, eu quero pegar essa mesma cor, só que desse objeto. Então, vamos pegar o conta-gota aqui, ó. Pegar a mesma cor, né? E aqui, ó, se eu usar o Shift, ele vai, se eu segurar o Shift e clicar, ele vai fazer o contorno. Se vocês repararem, o ícone do conta-gota muda quando eu aperto o Shift. Ele vira uma caixinha preta, uma linha preta, né? Então ele muda, informando que mudou. Então agora ele está com uma roupinha. Vou fazer uma estampa para a roupinha dele. Vamos fazer uma estrelinha aqui na... Vamos pôr 5 pontas. E eu vou girar isso aqui para cá. É a estampa da roupinha dele. Vou colocar isso aqui. Vou querer o meu preenchimento, talvez amarelinho, né? Vamos pôr um amarelo bem mais claro do que esse. E talvez eu não queira contorno dele também. Também vou querer mover ele para trás do braço. Então agora eu não quero mandar para o fundo. Se eu mandar para o fundo, aí vai ficar atrás do personagem, né? E eu não quero ele por cima do braço. Então eu vou abaixar aqui, ó, para ele ficar por trás do braço. Então quando o meu bracinho aqui mexer... Opa! Então esse bracinho, ele é a coisa mais no topo, não é? Até porque se eu girar aqui, ó, eu quero que ele... Opa! Então esse braço não seria a coisa mais no topo? Então vamos fazer o bracinho, é a coisa mais no topo, né? Então vamos girar ele aqui, ó. Né? E esse aqui, epa, não tem um ponto de âncora. Vou mudar o ponto de âncora aqui para ficar melhor. Aí, ó. Ah, pô. Daria até para eu animar ele, não necessariamente no Inkscape, que é bem complicado de animar no Inkscape. Mas tem programas que eu posso mandar esse boneco e animar. Que ele vai fazer exatamente a compreensão de que cada peça, né, tem o ponto de âncora dela e tal, e você consegue levar o bonequinho e animar em outro lugar. Ou ainda, eu posso levar esse bonequinho para pintar no outro software, eu não estou restrito a esse programa, né? Ou seja, se eu fiz esse desenho aqui, eu posso pegar e exportar e mandar para outro lugar. Tá? Tá tranquilo até aqui, gente? Alguma pergunta? Vocês estão entendendo que a atividade é essa? E ela é para ser divertida mesmo? Ela não é para ser pesada? Ela é para ser tipo um negócio de lazer? Que a gente eventualmente vai transformar esse lazer em ofício, mas que no começo é para ser leve, para você experimentar e curtir. Ótimo. Vamos fazer o seguinte, eu não preciso mais da tarja preta. Vamos fazer um chapéuzinho para ele. Eu vou arredondar isso aqui. E eu quero crescer isso aqui. Será que eu ponho estrela aqui? Talvez eu esteja falando alguma coisa mais séria. Tem que tomar cuidado. Né? Deixa eu mudar aqui. Vamos fazer o preenchimento. E observa, tudo isso aqui é experimentação. Eu não faço a menor ideia. Talvez eu queira vermelhinho. Talvez eu queira vermelhinho. Né? Vamos subir aqui os valores todos. Mas eu quero vermelhinho assim. O chapéuzinho dele. Né? Tipo eu vou duplicar essa estrela aqui, ó. Né? É o meu chapéuzinho. Né? Então, existe um desenho. Não existia e agora existe. Tá? Eu posso pegar esse bonequinho aqui, eu posso selecionar todo mundo. Eu vou selecionar todo mundo pegando a ferramenta, clicando e arrastando, igual eu falei no começo. E vou mudar aqui a dimensão para ele poder caber, segurando o CTRL para não estragar as minhas proporções. Então aqui, ó, para ele caber dentro da página. Eu não quero correr risco de mandar imprimir e ele ficar né, o chapéu para fora ou a perna para fora. Tá? Então esse aqui é o meu boneco.
Vou salvar isso aqui, né? Vamos salvar esse negócio. É importante que vocês saibam que esse arquivo, por enquanto, ele existe só no temporário do computador. Se eu desligar minha máquina, se eu fechar minha máquina, se eu fechar o software, eu vou perder tudo que eu fiz. O software não vai lembrar o que eu fiz. Alguns softwares fazem isso, e alguns softwares têm sistema de salvamento em nuvem e tal. Tem programas que fazem essa. Né? No celular é muito comum você ter um programa de desenho, que você vai lá e desenha nele, minimiza o programa. Quando você abre o desenho que você estava fazendo. Não é o caso desse cara. Ele não vai fazer isso. Você fechou, ele vai apagar tudo que você fez. Então é importantíssimo para a gente os comandos de salvar. Né? Então aqui, ó, eu vou apertar o comando de salvar. Ele vai perguntar para mim aonde eu quero salvar, aonde, em qual pasta do meu computador eu quero salvar. A gente que faz trabalho em faculdade, é muito comum a gente usar o desktop, a área de trabalho do computador. A área de trabalho é um lugar fácil de acessar, e geralmente vai ter os arquivos que você está fazendo. Aqui na PUC, por exemplo, cada aluno vai ter o seu desktop, né, porque é uma área de trabalho própria. Eu, pessoalmente, não uso desktop para salvar arquivo. Na minha máquina, eu faço as minhas pastas organizadas, mais ou menos organizadas, né? Mas eu evito deixar o desktop poluído, tá? Mas eu acho que não é uma prática ruim, é só uma diferença de propriedades. Então aqui, eu vou escolher aqui, ó, meu desktop, tá? Minha área de trabalho. Não tem nenhum arquivo da minha área de trabalho. Deixa eu mostrar para vocês aonde está a minha área de trabalho aqui. Vamos minimizar todo mundo aqui, ó. Deixa eu minimizar todo mundo. Vamos esconder todo mundo aqui. Deixa eu fechar isso aqui por enquanto. Deixa eu minimizar todo mundo, minimizar todo mundo. Essa é a minha área de trabalho. Não tem nenhum arquivo aqui. Certo? Vou salvar o arquivo aqui. Então, vamos lá. Arquivo. Save. E eu preciso dar um nome para esse arquivo. Qual que é o nome do arquivo? Ótimo, perfeito. Reginaldo Aguinaldo. Aqui, ó, ele já vai, por padrão, salvar na extensão que ele trabalha. A extensão são essas 3 letrinhas que vem depois do ponto aqui, ó. SVG, que é Scalable Vector Graphics, que essa sigla significa. Esse formato, ele é muito bom. Ele é compatível com um monte de plataforma, com um monte de software. Ele é compatível com a internet. Site lê esse formato. Então ele é ótimo. Gosto muito desse formato. Vou salvar aqui, ó. Se eu for lá no meu desktop agora, né, não tem nada aqui. Eu só venho no desktop mesmo, eu escolhi a pasta certa. File, save as. Opa. Deixa eu vir aqui no desktop. Vamos escolher aqui. Escolher SVG. Será que o meu desktop está trancado? Meu desktop pode estar trancado, eu tranco ele às vezes. Se tiver, aí não vai aparecer nada mesmo. Tá? Deixa eu ver se eu escolhi certinho. Não, tá aqui, ó. Aqui ele. Aqui ele. Vocês conseguem ver? Aqui, que bonitinho. Meu computador dá até a prévia dele, ó. E mostra ele aqui, ó. Conversa com o ovo. Então, esse arquivo é o arquivo que você precisa preservar porque é seu trabalho. Ele é o que você vai mandar para o seu e-mail, vai mandar para a sua nuvem, vai salvar, sei lá. Eu uso pendrive até hoje, né? Sinais da idade. Ou você vai jogar para o seu celular, né? Então, esse arquivo aqui é o arquivo que você vai poder resgatar. Então, agora, se eu fechar nosso amigo aqui, ó, vou fechar o programa. Fechei o programa. Não está mais aberto. Se eu abrir o programa aqui, ó, se eu abrir direto, ele vai abrir vazio. Não tem nada nele. Mas eu consigo abrir o arquivo que eu trabalhei. Então, vou aqui, ó, arquivo, open. Vou lá no meu desktop, Reginaldo Aguinaldo, open. E ele está do jeito que eu deixei. Isso é fundamental. O ideal, inclusive, é que você salve mais do que isso. Para ser bem honesto, o ideal é que você inicie o arquivo já salvando o arquivo vazio com o nome. E à medida que você vai fazendo as peças de desenho, você vai dando o comando de salvar para não perder progresso. A gente está na faculdade, muita coisa acontece. Você está na BH, muita coisa acontece. A gente está num período de chuva, muita coisa acontece. Eu tenho
uma turma que fez uma atividade semelhante a essa, né, não era de desenho de vetor, mas era fazer um bonequinho também. E eu falei, gente, muito importante que você crie o arquivo e salve com frequência, porque a qualquer momento a luz pode acabar. E a luz acabou, de fato, quando eu terminei de falar a frase. E aí, só perdeu o trabalho. Né? Então eu fiz igual eu fiz hoje, boneco inteiro. O boneco inteiro. E aí, então, gente, é recomendado que você salve antes. Aí acabou a luz. Eu falei, então, por isso mesmo que é legal. Então, graças a Deus, hoje não aconteceu. Mas é ideal que você salve cada etapa do progresso, até para você ter variações. Porque, por exemplo, se eu gostei dessas cores e eu quero mudar, eu posso salvar uma nova versão e ter a versão dele azulzinho, ter a versão dele vermelhinho, por exemplo. Vou colocar do ladinho. Hum? Vou colocar do ladinho. Sim, mas vamos supor que você precisa realmente de versões diferentes para situações diferentes. É importante. Às vezes você vai fazer muitas variações. Às vezes você vai mudar muito do design. Ou às vezes você vai realmente usar para outro cliente. E é bom pensar em outro cliente. Porque isso já aconteceu comigo, de eu usar o arquivo. Então, vamos pensar que tem 2 clientes fictícios, tá? Imagina tem 2 redes de supermercado, né? Você pode escolher o nome que você quiser para elas. Eu vou chamar de Uber Vosso e Barrefour. E aí, são 2 entidades diferentes, só que eu estava reciclando um arquivo. Mas na hora que o cliente chegou, estava no mesmo arquivo as 2 coisas. A versão Uber Nosso e a versão Barrefour. Ficou meio ruim explicar para o cliente por que eu estava fazendo os 2 supermercados ao mesmo tempo no mesmo arquivo. Pegou um pouco mal. Então, tem hora que você precisa de arquivo separado. Quando é para o mesmo jogo, não. Você, tô fazendo todas as peças do meu jogo de tabuleiro. Aí faz muito sentido a sugestão do nosso amigo ali. Vai pondo do ladinho. Com certeza, se você está fazendo um tabuleiro com várias peças, às vezes você quer inclusive imprimir no mesmo papel. Então faz sentido você ir colocando do lado as variações. Mas às vezes não é o caso. Então é bom saber que você pode salvar versões do arquivo. Salvou, vai fazer uma modificação muito agressiva, vai usar esse arquivo para um projeto diferente, lembra de salvar a versão também, tá? Em alguns casos, salva a versão vai ser o jeito de ir, em alguns casos não, tá? Então, tá aqui meu bonequinho. Vocês podem, de novo, assistindo essa aula gravada, eu vou subir ela no Canvas em breve, tá? Hoje ainda, se Deus quiser, está disponível para vocês. Vocês podem assistir a aula, tentar refazer o que eu fiz aqui. Semana que vem, no laboratório, a gente vai ter uma atividade prática que vai ser exatamente desenhar a partir de uma sugestão que eu vou dar e depois desenho livre, né? Depois vocês vão poder experimentar a ferramenta. De hoje até a próxima aula, se vocês quiserem e tiverem tempo para experimentar a ferramenta em casa, fiquem à vontade. Ler os manuais, ver os tutoriais, fiquem tranquilos, né? Façam o que vocês acharem melhor. A gente tem uma atividade prática para fixar esse conteúdo de toda forma. Então, de um jeito ou de outro, a gente vai chegar lá. Certinho? Tranquilo? Quem está aqui comigo ao vivo, não saia da sala, eu tenho que fazer chamada ainda, pessoas. Para quem está vendo gravado, obrigado. Obrigado de verdade por você ver essa gravação. Valeu demais. Espero que tenha te ajudado. Agradeço também a turma que está aqui presente. Sempre bom, né? Tomara que ajude quem encontrou esse vídeo.